Muitas associações que atendem autistas surgiram da força de mães que lutam pela inserção dos filhos na sociedade, lutam pelo desenvolvimento e por direitos também. Mas a maioria delas ainda hoje é voltada para crianças e o autismo segue o fluxo da vida. Como ficam então os adolescentes dentro do espectro? E os adultos que devem enfrentar a fase na entrada do mercado de trabalho, por exemplo? É o que você vai ver agora em mais uma reportagem da série especial do Jornal da Cidade. A Marília tem 14 anos, uma adolescente comunicativa e de sorriso fácil. Ela foi diagnosticada dentro do espectro autista quando tinha apenas 3 anos de idade. Em tudo que ela se propõe a fazer, se dedica ao máximo. Eu gosto de desenhar, gosto de ir para o balé também, gosto de ir para a natação, gosto de fazer tudo que liberta minha criança interior. Que massa! E aí, quando você gosta de alguma coisa, você se dedica mesmo, né? Sim, isso mesmo. Eu faço tudo para poder dar certo. Toda essa desenvoltura da menina é fruto de um trabalho de dedicação da mãe dela, a Eliana. Os desafios são muitos, mas com amor e paciência, elas vão seguindo adiante. A Marília tem 14, o Marcos tem 13, né? São os 2 autistas que eu tenho. Foi bem difícil quando a gente descobriu o autismo e tudo. De certa forma até libertador, porque a gente percebia que as crianças não tinham um comportamento comum. Quando a gente descobre isso, quando a gente tem um diagnóstico, né? Procura um profissional adequado para fechar esse diagnóstico, isso facilita muito a vida, porque ele orienta quais são os profissionais que a gente precisa para dar qualidade de vida aos nossos filhos. Elas são atendidas por profissionais da Associação Pintando o Sete Azul, que surgiu a partir da iniciativa de mães de pessoas dentro do espectro autista. Mães e amigos de autistas se encontravam em praças para que a partir daí as mães lutassem por direito dos autistas. Só que qual o nosso objetivo? É não só chegar até o autista, atender só o autista. A gente quer acolher também a família, porque a gente sabe que o cuidador também precisa de cuidado. As associações que têm ações voltadas para as pessoas dentro do espectro autista têm contribuição fundamental para o desenvolvimento social e cognitivo dessas pessoas. Além disso, elas também atuam como suporte para as famílias, que precisam estar presentes para dar uma rede de apoio mais efetiva para as pessoas autistas. A partir do momento que você é uma mãe e você entra no local onde todo mundo vai entender o comportamento do seu filho, as diferenças que o seu filho tem, você sabe que se ele gritar, se ele pular, se ele brincar de uma forma diferente ou até mesmo sozinho, as outras mães não vão criticar. Então, as mães de autistas se unem por conta disso. O espectro autista abrange uma infinidade de características e níveis. Cada indivíduo tem necessidades diferentes e devem ser respeitados e ter seus direitos preservados. Tem muita esperança de que esteja começando aí uma nova era de mais emprego, de mais política para a pessoa com deficiência, mas essas associações, como a Casa da Esperança, a Fundação Projeto Diferente, aqui em Fortaleza tem Pintando o Sete Azul, né? Fortaleza Azul, todas essas organizações e no mundo todo elas têm o papel primeiro, de ter novas vozes, são novos protagonismos, né? E principalmente a luta, né? A luta por uma sociedade que seja mais inclusiva, mais respeitadora das diferenças e no sentido de fomentar políticas públicas e de fiscalizar também a execução dessas políticas. Pessoas diagnosticadas com autismo têm necessidades diferentes para cada fase da vida e precisam de acompanhamento em todas as etapas. Eliana sente que ter essa cobertura de profissionais depois da infância é um desafio que precisa ser superado. Hoje se fala muito a respeito do autismo infantil e hoje os meus já são adolescentes. Dessa forma, quais são os desafios? A gente não tem terapia para os adolescentes, a gente não tem médico adequado para os adolescentes, o SUS não tem suporte para acolher os adolescentes. A adolescência é uma fase delicada, de muitas transformações e descobertas. Com profissionais adequados e que entendam esse momento da vida, é possível lidar melhor com as situações. A gente trabalha a questão da puberdade e principalmente essa questão que eu percebo que grita muito, da socialização, de ter amigos, de ser aceito, de ser visto, de se impor, de se colocar. Então a gente tenta trabalhar essa questão, oferecer autonomia,
capacitá-los para que eles sejam autônomos, dar ouvido para que eles encontrem e formem sua identidade. E quando vem a fase adulta, novos desafios surgem. Trabalho, vida social, entender os próprios limites e se aceitar. Existe hoje em dia uma grande quantidade de pessoas sendo diagnosticadas na fase adulta. E muitas vezes isso é mal interpretado. As pessoas acham que tem uma farra do autismo leve, em que as pessoas querem se encaixar para poder pertencer a um grupo. A questão é que as pessoas... Esse tipo de autismo, o reconhecimento dessa forma de funcionar adulta é muito recente, de 2013 para cá. É muito pouco tempo para a gente conhecer. Hoje em dia, por exemplo, os adultos que eu atendo, a maioria são mulheres, que são as pessoas que geralmente performam melhor socialmente, mas que também têm esse processo de acabar a bateria social e entrar em colapso. Expectativas, sonhos e frustrações fazem parte do caminho, mas conhecendo o próprio diagnóstico, é possível ser mais gentil consigo mesmo e levar uma vida com muito mais qualidade.